Olá a todos e todas! Pessoal, vou fazer nesse vídeo a resolução daquela lista de exercícios respectiva à química analítica quantitativa, a parte teórica, né? Como o tempo é curto em sala, eu acho que aqui eu até consigo ser mais breve e também eu consigo deixar isso registrado para vocês, porque esse tipo de conteúdo é importante. Senão também não estaria na ementa, né? Mas ele é bem importante, então você tem aqui um passo a passo, um tutorial, né? De como resolver esse tipo de exercício, eu acho isso bom, né? Então por isso eu deixei para fazer em forma de vídeo. E pena que eu atrasei um pouco, mas agora eu tô aqui, né? Olha só, isso daqui é uma obra-prima de prova, né? Você há de convir comigo que só o trabalho que me deu fazer isso, né? Eu gastei mais tempo para fazer essa prova do que para fazer uma aula inteira. Mas foi bem bolado, né? Então, você descobriu um ácido monoprótico HZ, tá? Esse ácido monoprótico é nada mais, nada menos do que o ácido que a gente conhece, do ácido que a gente está acostumado a trabalhar, mas que não é o único, deixa eu só puxar para cá, não é o único ácido que vocês verão, tá? Por quê? Porque nem tudo na vida é tão simples. E isso é também um exemplo, porque haverá ácidos polipróticos. Durante a parte experimental vocês já devem ter visto alguns, né? Então os ácidos polipróticos são aí uma verdade, uma frequente possibilidade de ácido no laboratório. Então antes de a gente avançar até para... A gente está vendo ainda a titulação e tal, mas eu quero até às vezes retomar cálculos de pH de soluções que são polipróticas e aí vai envolver a parte crucial desse equilíbrio, né, desse equilíbrio químico de dissociação ácida que eu vou mostrar aqui, que é o que você já sabe fazer, só que sabe fazer para um hidrogênio ionizável, mas não tem nada de diferente para soluções ali com 2, 3 hidrogênios ionizáveis. Perfeito? Então, qualquer ideia, você achou o HZ, que maravilha, né? Um ácido bem legal. Você não precisa nem saber a massa molar de HZ, não precisa disso, porque você vai ter uma solução de HZ. Então, se é uma solução, ela deve estar em alguma concentração específica. No exemplo ali, né? Essa solução específica é 0,1 mol por litro. Então, a concentração é 0,1 mol por litro. Obviamente você percebeu que o gargalo aqui é a constante de dissociação ácida, né? O Ka, K subscrito A. Essa é a métrica da razão da dissociação desse ácido. E ele era diferente para cada um de vocês, tá? Então ela é muito diferente para cada um de vocês por uma razão óbvia, né? Para operacionalizar a prova. Eu fiz aqui um para mim, mas no meu exemplo, diferente de vocês, o meu exemplo é o meu RA hipotético, não tem RA, né? Mas meu RA fazendo ali todo o algebrismo, espero que vocês não tenham errado isso, tá? Da constante de dissociação ácida, espero, mas eu tenho fé em vocês. Mas eu fiz já uma planilha, né? Então eu tenho todos os Ks, os Ks de todos os ácidos, de todos os RAs, por causa que eu tenho acesso a esse valor, tá? E aí eu vou comparar, né,
os cálculos, quero ver se você soube fazer os cálculos, né? Isso é importante. Se você entende o raciocínio, isso é importante. E aí eu quero também, obviamente, tem que comparar com o valor que eu tenho de Ka ali e fazer com que a concentração do ácido resulte ali num valor correto, né? Então, o meu K está em 10 a menos 9, tem um probleminha com isso, que não aconteceu para nenhum de vocês, se não me engano, porque eu que peguei valores grandes, e aí aqui o problema seria que o meu ácido seria, esse ácido aqui ó, que tem um K de 2,6 vezes 10 a menos 9, esse ficou feio pra caramba, 2,6 vezes 10 a menos 9, ele tem um probleminha, ele tem um problemaço, né? Qual que é o problemaço? Qual que é a constante de autoprotólise da água a uma temperatura constante de 25 graus Celsius? É 1 vezes 10 a menos 7. Se eu tenho um Ka com 1 vezes 10 a menos 9, ou na ordem de magnitude de 10 a menos 9, isso quer dizer que a água se desprotona até em maior magnitude do que o meu ácido. Seria um ácido tão fraco que até o desprotonamento da água seria mais efetivo no deslocamento do equilíbrio químico. E aí, eu não comentei com vocês ainda, mas quando isso acontece, eu saio da faixa do qual o pH, aquele menos log daquele valor ali da concentração do H3O+, é válido. Ou seja, na verdade, todo e qualquer, ou se fosse um ácido forte, né, completamente desprotonado, aliás, um ácido completamente desprotonado que gerasse aí uma concentração menor do que 10 da menos 7 já, que é essa própria constante de autoprotólise da água, eu já não consigo calcular o pH muito bem dele. Eu preciso de uma outra técnica, eu precisava ajustar um polinômio de terceiro grau e usar uma calculadora gráfica, um programinha aí que me faça a resolução das três raízes e eu conseguiria obter ali sim o x, né, que a gente já vai calcular aí, o x para inferir a concentração de H3O+. Então não convém aqui, tá? Mas eu tenho certeza que de todos os outros só o meu deu esse valor. Mas claro, também se por acaso uma outra pessoa chegou nesse valor, está em algo em 10 a menos 9, se os cálculos foram conduzidos de maneira perfeita, não vai ter nenhum problema. Mas eu vou pegar aqui para dar uma melhorada, um outro valor, sei lá, 2 vezes 10 a menos 5, né? Que aí fica um pouquinho mais fácil de trabalhar e não que tenha significado físico perfeito, né? Então, 2 vezes 6 vezes 10 a menos 5 é um Ka aí até de um ácido corriqueiro, né? O ácido acético, lembra lá que era algo na ordem de magnitude de 10 a menos 4. Então, é um ácido fraco, mas não tão fraco assim. Aliás, um ácido fraco, né? Não vai eu quero dizer, é um ácido que não é tão fraco quanto algo que tem 10 a menos 9 como constante ácida. Então, qual que é o ponto, né? O Hz, ele se dissocia, e eu nem vou colocar água aqui para não incomodar, em H+, mais E-. Né? A constante de equilíbrio desse ácido, que é o Ka, a constante de dissociação, pode ser igual à concentração de H+, em relação à concentração de Z- sobre a concentração de Hz. Produto sobre reagentes, né?
isso daqui eu mostrei muitas vezes, né? Então, o que eu tenho de informação? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, o Ka do meu ácido é 2,6 vezes 10 a menos 5. Não coloquei as concentrações aqui. Essa aqui é a parte boa de usar essas aulinhas online, porque dá pra aqui melhor, né? Olha só, qual que era a concentração inicial da minha espécie? 0,1 mol por litro. Eu só vou deixar aqui entre colchetes, sempre quando tem colchetes você já sabe, eu já te expliquei que isso quer dizer que está falando em concentração em mol por litro, você já está sabendo. Tá, nessa concentração, eu não cheguei a fazer muitas vezes isso, mas se você pegar um livro, você vai perceber que eles fazem a seguinte, na posição inicial, até tem uma tabelinha que chama, na posição inicial eu tenho HZ 0,1, 0 de H+, e 0 de Z-. Eu não cheguei a fazer isso em aula, mas é que eu já fui para a próxima etapa. Imagina que você só tem o ácido ali, e aí você coloca em água. Aquele nanosegundo antes do ácido começar a se dissociar é esse ponto inicial aqui, fechou? Mas aí ele se dissocia. Então essa é a posição inicial. A posição final dele vai ser essa concentração de 0,1 menos X. Por quê? Porque um pouquinho se dissociou. Como que eu sei que é um pouquinho? Porque a premissa do exercício é que o ácido não se dissocia completamente, não é um ácido forte. Se fosse um ácido forte, era só fazer o menos log do 0,1 e estava tudo certo, mas não é um ácido fraco. Por isso até informa um Ka, né, uma constante de dissociação ácida. Até por isso que existe esse Ka, né? Então ele já te indica que é um ácido fraco. E se é um ácido fraco, desse 0,1 mol por litro desse universo, 0,1 mol de HZ para cada litro, um pouco se dissocia. Um pouco quanto? Não sei. Então, se um pouco se dissociou, quer dizer que a minha concentração inicial de 0,1 perde um pouquinho. Então, 0,1 menos um pouquinho que eu não sei é menos x, tá bom? Então, 0,1 menos x é o quanto agora eu tenho, né, no equilíbrio. E, obviamente, se um pouquinho sofreu a dissociação iônica, quer dizer então que esse mesmo pouquinho aparece como H+, e esse mesmo pouquinho aparece como Z-. Tá bom? Então dissociou um pouquinho e esse pouquinho aparece do outro lado. Tudo esse equilíbrio aqui, então essa daqui está em equilíbrio, tá? Depois da parte inicial eu tenho um equilíbrio. Aí após esse equilíbrio, bem, isso daqui é um corolário da química, né? A constante de equilíbrio, né? Ou seja, esse ácido se dissocia até atingir um equilíbrio. Na química a gente se preocupa muito com isso. Quando é o momento que o sistema atinge o equilíbrio. Na termodinâmica, nós veríamos isso se tivesse um pouquinho mais de tempo e tal. E o equilíbrio, diferentemente quando você vai numa gangorra, num parquinho de diversão, ou lembra quando ia lá, quando era criança, ia brincar de gangorra, o equilíbrio para coisas físicas geralmente é expresso quando os dois lados estão equalizados, né? Na química não é bem assim. Na química o equilíbrio pode ser isso ou pode ser isso. Não necessariamente os dois lados da gangorra precisam estar iguais, tá? Então equilíbrio não quer dizer chegar na metade. Equilíbrio quer dizer chegar numa condição inercial onde o sistema não vai se alterar de maneira espontânea, tá?
E aí por isso a espontaneidade tem tudo a ver lá com termodinâmica. E esse equilíbrio pode acontecer em quaisquer concentrações, tá? Não ache que só então 0,1, então para ser um equilíbrio tem que chegar até 0,05. Não, nada a ver. Isso vai depender de forças que atuam no meio. E aí essas forças dependem da concentração do soluto no solvente, dependem da natureza dessa espécie, e por isso que eu não tenho metade se dissociando em metade não, tá? Eu tenho como dizer em que valor que é esse equilíbrio, até onde as coisas vão convergir, que é expresso matematicamente pela constante ácida, pela constante de dissociação ácida, entendeu? É claro que entendeu, né? Fizeram um exercício ali bem feito e tal. E então você já tem agora tudo que você precisa para resolver a tua questão. Então, qual que é o K? Eu peguei aqui adulterado, né? 2,6 vezes 10 a menos 5. Eu estou só substituindo nessa equação, tá bom? Qual que é o que é X? Aliás, o que é a concentração de H+, é X. O que é a concentração de Z- é X também. E o que é HZ? Zero, lá no equilíbrio, né? Estou falando de equilíbrio, por isso que eu igualei, peguei a equação de equilíbrio e o valor da constante de equilíbrio, né? Então, 0,1 menos X. Então, aqui embaixo é 0,1 menos X. E esse pontinho aqui em cima, né, no numerador, é um ponto de multiplicação. Mas você vai entender que está multiplicando, então eu vou apagar aqui para não incomodar. Legal, bacana. E agora? E agora, dependendo do teu RA, alguns puderam fazer uma breve... Só vou fechar minha janela aqui para não ver ruído. Alguns puderam fazer um arredondamento, outros não. Daí azar, né? Então, qual que é o arredondamento? Se a dissociação iônica do ácido é muito pequena, menor do que 5%, você pode fazer esse menos X aqui embaixo e tender a zero. Tá? Porque daí só... o todo continuaria na forma molecular, só um pouquinho ia se dissociar ionicamente. Tão pouquinho que não ia interferir no cálculo. Mas aí a gente não vai fazer isso agora, não. Eu acho que até o próximo exercício, né? Porque aqui você precisa calcular, então só pega isso daqui, né? E arranja a tua equação de segundo grau, pega o que está ali embaixo e multiplica o que está à esquerda, então vai dar 2,6 vezes 10 na menos 6. Se você não entendeu como eu cheguei nesse valor, pega uma calculadora que você já vai ver. Menos 2,6 vezes 10 a menos 5x. Lembra, né, que você está fazendo uma propriedade associativa, né? Você pode imaginar que tem um parênteses aqui, esse 2,6 tem que multiplicar cada um desses termos, não inventa qualquer outra álgebra aí que não exista, tá? Isso daqui é igual a quê? A x vezes x, que é x quadrado, tá? Eu vou passar tudo aqui para a direita, né? Então, 0 igual o x quadrado, menos virou mais 2,6 vezes 10 a menos 5x, mais vira menos 2,6 vezes 10 a menos 6. Perfeito? Deixa eu diminuir minha janela aqui para você conseguir enxergar os valores. E aqui vocês têm os teus parâmetros, né? Isso daqui é o parâmetro A. Isso aqui é um zero, né? A, que é o 1 que está ali na frente do x quadrado, que fica implícito. Esse é o teu parâmetro B. Deixa eu colocar um efeito especial aqui, né? O zero aqui. Então, isso daqui é o teu parâmetro. O número que está ali na frente é o parâmetro A, o parâmetro B é isso daqui, e o parâmetro C é isso dali. Né? Fechou? E aí é só recorrer à equação de Bhaskara.
Eu vou, acho que, parar o vídeo e já vou vir com o bolo pronto aqui para mostrar para vocês como é que fica. Então aqui, igual programa matinal de culinária, né, eu já trago todo o resultado, né? Então, ó, parâmetro A, B e C, pronto, coloquei ali na equação do delta, chega a 1,04 vezes 10 a menos 5, esse é o valor do delta, né, B ao quadrado menos 4AC, saudades do ensino médio, né? Nota que o B ao quadrado dá alguma coisa, dá 10 na menos 12, tá ali na chave vermelha, né? E nota que quando eu somo algo numa escala de 10 na menos 12 com algo numa escala de 10 na menos 5, é somar algo que tá, o quê? 10 milhões, não, 1 milhão de vezes. Aliás, não, 10 milhões de vezes mais diluído, né? Ou menor. Então, somar 1 com 0,000001, eu posso simplesmente arredondar, por isso esse igual com um tio em cima, para o maior valor, né? 1,04 vezes 10 a menos 5. Se você não entendeu, pega uma calculadora, faz essa soma aí que você já vai perceber que é esse o resultado, né? Beleza, eu lasco isso na equação de x, né? Menos do b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não tem como fugir, tem que fazer, como eu falei, para ácidos mais diluídos a equação é cúbica, e aí vocês vão sentir saudades disso. Beleza, coloco ali e já calculei só o x', que é quando eu uso o mais raiz de delta, né, que dá para mim 1,59 vezes 10 a menos 3. Opa, passei aqui o risco em cima. 1,59 vezes 10 a menos 3. Né? E por que eu não fiz o x duas linhas? Porque x duas linhas eu ia ter uma soma negativa, mesmo dividindo por 2 ia continuar negativo. E x é o que? Né? X é o que? É o pH? Não, né? X não é o pH. X é a concentração, né? A concentração do que? Do H+, né? Concentração do H+, porque olha, volta aqui, né? X é isso daqui, ó. A concentração do H+ no equilíbrio também é a concentração do Z- no equilíbrio, também é. Mas é isso que é o teu resultado de concentração de H+. Então esse valor aqui é a tua concentração de H+. Como que eu calculo pH? pH igual menos log da concentração de H+. Perfeito? Então você pega a tua calculadora com muita calma, vou fazer aqui para vocês, estava fazendo os outros cálculos antes ali, né? Vamos limpar aqui, ó. Menos log. Cuidado para não confundir com logaritmo neperiano, né? Que é o ln, né? Vezes 10 na menos 3. Aqui ele está confundindo aqui ainda. Menos log, agora não está dando certo aqui. Menos aqui, binário logaritmo. Logaritmo, isso. Aqui, coisa. Aqui. Pronto. A minha calculadora é LG para logaritmo e LN para logaritmo neperiano, mas para logaritmo na base 10 é menos LG. Tá? Então, o meu pH aqui é igual a menos log de 1,59 vezes 10 na menos 3 é 2,8. Né? pH é uma escala, né? Uma escala. É um valor adimensional, né? Uma das poucas situações na tua vida onde você não vai colocar uma ordem, uma ordem de medida, né? E vai estar certo. Nas outras situações, se você não colocar ali a unidade de medida, provavelmente, bem, para mim não faz sentido físico nenhum, né? Então,
sempre pH não tem nenhuma escala, agora, por exemplo, não tem nenhuma unidade de medida, agora, por exemplo, concentração, na maioria das vezes, e pelo menos nesses exercícios de química analítica, é mol por litro, né? Então, ali aquele valor 1,59 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá bom? Que garrancho, né? Eu sei. Mas beleza, 1,59 vezes 10 a menos 3 mol por litro era a concentração do H+, do qual menos logaritmo na base 10 dá 2,8 sem nenhuma ordem de magnitude, sem nenhuma natureza métrica, tá? Somente um valor. Eu acho que isso responde aqui, né? Qual é o pH da solução que você fez. Eu fiz ali, essa é a solução. Aí, pergunta número 2. O ácido HZ apresenta um elevado grau de desprotonação? Prove. Prove. Então, o que é o grau de desprotonação? É a razão, olha só, é a razão entre o teu valor aqui de X, eu vou colocar aqui mais bonitinho, aqui a concentração, o X que representa a concentração de H+, é igual a 1,59 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Esse número indica que esse ácido tem um elevado grau de desprotonação, um baixo grau de desprotonação. Pô, cara, já dá para pensar que ele tem um baixo potencial de desprotonação, porque é um ácido fraco, né? Então já dá para você. Mas quanto, né? E prova, como que você prova isso? Fácil. Lá no o primeiro cálculo que eu fiz, deixa eu só voltar aqui. Lá no início de toda essa história, eu não estava falando que um pouquinho do ácido se dissociou, né? Um pouquinho, 0,1 menos x. Agora eu sei quanto que é x. Entendeu? Então, a razão, né? A razão entre essa concentração inicial e entre o quanto esse pouquinho é o meu percentual vai ser, a razão é o meu grau de desprotonação, e se eu transformar isso em porcentagem, vai ser o meu percentual de desprotonação, né? Então, ó, qual que é a concentração inicial? 0,1. 0,1, esse valor é importante, porque ó, eu estou aqui, ó, a concentração do ácido HZ, vou colocar aqui, ó, para indicar que é inicial, era 0,1 mol por litro. Tá? Se não coloca a unidade de medida, tá errado, tá? Acostumem-se a isso. Então, o percentual ou porcentual, só vou colocar aqui para não escrever tudo, ó, percentual de desprotonação, ele é o que? Ele é necessariamente essa razão do X em relação ao HZ, porque o X é o quanto desprotonou e o HZ é quanto eu tinha inicialmente. Então, ó, é a razão entre X e HZ. Se eu multiplicar isso por 100%, eu vou ter um percentual de desprotonação, né? Então, aqui, ó, aqui fica aqui no cantinho, fica legal. Qual que é o valor, né, de X? 1,59 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E a concentração inicial do ácido, 0,1 mol por litro, né? Vamos aqui para baixo, vou colocar aqui embaixo um efeito especial aqui, cor azul. Ó, então, e aí já multiplico por 100 ali. Deixa eu pegar minha calculadora. Então, novamente, 1,59 exponencial na menos 3 dividido por 0,1. 0,02 vezes 100, 1,59%. Esse é o meu percentual de desprotonação.
O que isso significa? Que a cada 100 moléculas de HZ, 1,59, isso dá 3, um pouquinho mais do que 3 em cada 200, né? Cada 200, então 1,59% das moléculas se dissociaram. E o resto ficou como? Os outros 98,4%. Os outros 98,4% do ácido ficaram do mesmo jeito que estava inicialmente, como HZ, tá bom? O hidrogênio está ali no contraíon Z-, tá bom? É isso que o percentual de desprotonação lhe informa, a razão, né, entre as moléculas que se dissociaram das que se mantiveram intactas no meio. Então, é bem pequeno. Vamos ver aqui o que tinha mais de questão. Uma vez, número 3, uma vez que você conhece o percentual de desprotonação do seu ácido, é factível fazer alguma aproximação para calcular o pH, que era aquela história ali que eu estava contando para vocês no início, né? Eu posso, às vezes, simplesmente chegar aqui, eu vou coletar isso daqui, copiar, mandar para uma folha nova, aqui, legal. É factível, opa, cadê minha tela? Mas eu acho que vocês ainda me ouvem, aqui me escutam, né? Aqui, tô aqui de volta. Vamos ver se é factível fazer algum tipo de aproximação. Qual que era a aproximação? Isso daqui, considerar que, já que é um ácido fraco, eu posso imaginar o seguinte: se é fraco, eu vou fazer esse cálculo aqui simplesmente considerando que a quantidade que desprotona do meu ácido inicial não faz importância. E aí, quando eu faço isso, eu faço esse menos x aqui embaixo tender a zero. Tá? Eu não me importo. Mas como assim? Não tem que sair dali e aparecer no outro? Eu simplesmente me baseio no Ka, na constante de dissociação ácida, quanto que isso mais ou menos vai me gerar. Tá? E aí, com isso, eu consigo e faço de conta e desconsidero aí o que realmente se dissociou do meu ácido na fase inicial. Por quê? Porque para ter influência, eu não quero calcular o pH. Para ter influência no pH, o que eu preciso? De H3O+, de H+. De onde surge esse H+? Somente das espécies que se dissociaram. Aí os hidrogênios que estão junto com o Z não fazem a menor diferença para o cálculo do pH. O pH é uma função logarítmica da concentração da H3O+. Tá? Então eu posso fazer esse arranjo aí, né? E aí beleza, eu como cancelei aquele x, o 0,1 continua existindo ali, tá? Não cancela ele também. Mas agora passa ele para cá, multiplicando. Isso dá 2,6 vezes 10 a menos 6. Isso daqui, esse produto à direita da tua tela é x². Portanto, x é igual a raiz quadrada de 2,6 vezes 10 a menos 6. Que saudades de poder fazer esses cálculos, né? Era bom quando os nossos problemas eram só isso. Então vamos colocar aqui square root, ok, 2,6 exponencial na menos 6, fecha parênteses, 1,61 vezes 10 na menos 3 é o que? A concentração mol por litro de H+, né? 1,61 vezes 10 a menos 3. Eu arredondei aqui, né? Eu fiz uma aproximação. Será que a aproximação está muito longe daquela outra forma que eu fiz? Vamos procurar aqui, 1,61 vezes 10 a menos 3. 1,1 vezes 10 a menos 3. Olha aqui que tinha dado, 1,59 vezes 10 a menos 3. Isso é uma diferença muito pequena. 1,61 menos 1,059, a diferença é de 0,02
vezes 10 a menos 3, ou 2 vezes 10 a menos 5, ou seja, uma em cada 100 mil moléculas, a diferença é, nossa, sei lá, 1 vezes 10, 0,01% é a diferença. Tanto até que se eu for calcular o pH disso daqui, então vou fazer aqui, ó, menos log desse valor, quanto que é menos log disso aqui, menos L, aqui, né, isso já está ali na boca do lance aqui, então menos LG de tudo isso daqui, voilá, 2,79, 2,79, esse é adimensional, não tem mol por litro não, lembra lá, ó, 2,79, 2,80 foi sem nenhuma aproximação. Ah, mas deu 0,01, professor. O que você mede? Como é que você mede isso aí? Com pH-metro. Aquele último dígito ali, quando você está lá na aula de analítica, na balança lá também, no último dígito tem até um quadradinho ao redor dele, né? Ele é o algarismo duvidoso. Ou seja, aquele ali é o limite de erro tudo que está ali naquele último quadradinho da balança, ou também tudo que está aqui nesse último algarismo aqui, nesse zero do 2,80, é o algarismo duvidoso. É um algarismo que eu não levo muito em consideração porque ele já está dentro da margem de erro do equipamento. O erro intrínseco da medição é maior do que esse valor. Então, aos fins a que se destina, 2,79 e 2,80 no equipamento está no desvio médio padrão do erro do equipamento e maravilha. Eu cheguei praticamente ao mesmo valor. Tá? Teoricamente não, mas se eu fosse medir, ia muito provavelmente marcar o mesmo valor. Tá bom? É óbvio, né? Claro, a medição não vai levar em consideração se você usou Bhaskara ou uma equação de primeiro grau, né? Me perdi aqui. Agora, a base conjugada do respectivo ácido, número 4, né? Deixa eu ver em quanto tempo eu já estou aqui, só para agilizar, 37 minutos, isso ainda que eu não fiquei abrindo todos os cálculos. A base conjugada do respectivo ácido é uma base mais forte ou uma base mais fraca do que a base conjugada do ácido acético. Então, olha só, o que é a base conjugada, né? Então, a base conjugada aqui desse ácido eu vou escrever novamente, HZ indo para H+, mais E-. Não coloquei estado físico, tá feio, eu sei, mas estou fazendo rapidinho aqui. Então, isso daqui, claro, não dá para fazer feio, tem que fazer bem feito. Deixa eu até colocar uma outra cor aqui. HZ, aquoso, mais água, líquida, em equilíbrio, gera H3O+, aquoso, o maisinho aqui em cima, eu para cá, mais Z menos aquoso. Aqui tá bonito, né? Lembra lá da teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, né? Bronsted-Lowry dizem que quem está doando o próton é isso daqui, né? Que eu fiz a setinha, o HZ. Quem está aceitando é a água. Então, isso daqui que doou é o ácido, a água é a base. O ácido vai gerar uma base conjugada e a base anterior na parte dos reagentes, né, que é essa aqui que eu estou apontando, agora vai gerar o ácido conjugado. Lembra? Eu falei bastante. Por quê? Porque, galera, se pensar o caminho inverso, né, quem que vai doar? Quem vai doar próton? O ácido conjugado, por isso que ele é um ácido conjugado, né? O H3O+. É ele quem tem alguma coisa para doar, alguma coisa, um próton. E o Z- é o que pode aceitar, então o Z- que é a base conjugada. Como é que eu sei se esse ácido, se essa base é uma base forte ou uma base fraca? Tem que lembrar lá que
KW é igual a KA vezes KB. Tá? Então, geralmente, claro, tem um outro corolário na química, que um ácido forte gera uma base fraca, já estou escurecendo aqui, e uma base fraca, aliás, e um ácido fraco gera uma base forte. Então, eu pedi, né, para você comparar com ácido acético, que, deixa eu ver se eu tenho aqui, aqui tá. Ó, o K, então, você tem o Ka do teu ácido? Tem, né? Você, então aqui o meu era 2,6 vezes 10 a menos 5. Então, 2,6 vezes 10 a menos 5, cadê minha folha, meu Deus? Aqui, cadê? 2,6, aqui. 2,6 vezes 10 a menos 5 é o meu Ka. Eu tenho KW, tem 1 vezes 10 a menos 14. Tá? E com isso eu consigo estimar o KB. Por que eu preciso disso? Eu tenho outras formas de você fazer até por comparação indireta aqui, quer ver? Comparação indireta. Ele está perguntando, a base conjugada do teu ácido é uma base mais forte ou mais fraca do que o ácido acético? Do que a base conjugada do ácido acético. Ó, então isso daqui é para o HZ. Então eu consigo estimar, dá para fazer mais uma forma isso, tá? Uma das coisas que você pode já se preparar e estimar, né, é qual ácido é o mais forte. Ó, voltei a um papo, tô falando qual ácido é o ácido acético ou o teu HZ. Porque se um ácido forte gera uma base fraca e um ácido fraco gera uma base forte, eu estou falando qual base conjugada é a mais forte. Então é só olhar para o Ka do teu ácido. O Ka essa é uma das formas. Você pode fazer de maneira algébrica, igual eu vou fazer aqui. Ó. O Ka do teu ácido, aqui no meu é 2,6 vezes 10 a menos 5, vezes Kb, igual ao Kw. Se eu passar dividindo ali e fazer esse cálculo, 1 vezes 10 a menos 4, exponencial, 10 a menos 14, desculpa, deixa eu tirar minha tela aqui, dividido por 2,6 exponencial na menos 5. 10 na 14, 10 a menos 5, 3,84 vezes 10 a menos 10. Então tá aqui, 3,84. Essa é a minha constante de basicidade. 3, é o KB da base conjugada, né? Qual que é isso daqui é para o meu ácido. Vamos colocar o ácido acético aqui. Deixa eu esconder o meu aqui. Para o ácido acético, eu tenho a mesma relação, né? 1 vezes 10 a menos 14 é igual ao Ka do ácido acético. O Ka do ácido acético é 1, eu estou usando aqui 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Acho que durante a aula uma vez eu tinha usado um valor um pouquinho próximo a isso, mas eu vou considerar o valor que se colocou do Ka do ácido acético. Vezes o Kb, e aí se eu fazer mais ou menos o mesmo cálculo, o Kb aqui vai ser 1,8 vezes 1 vezes 10 a menos 14, exponencial na menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Exponencial na menos 5. 5,55, então aqui é o Kb do ácido acético, 5,55 vezes 10 na menos 10. Ó, constante de basicidade do íon acetato, constante de basicidade do íon zetato, né? O Z-. Qual o valor é maior aqui dessa história? Né? Só quero confirmar uma coisinha aqui. Isso, tá certo.
Não. É 3,84 vezes 10 dá menos 10, né? Vezes 10 dá menos... Aqui é um 10 e não 3. Não sei porque eu coloquei 3. Agora sim, eu estava vendo que estava coisa estranha, né? Por que eu estava vendo estranho? Por que eu estava achando que estava estranho e realmente estava estranho? Deixa eu apagar e colocar bonito aqui. Porque... Qual que é a base mais forte? Qual é a base conjugada mais forte? É a base que tem o menor KB. Tá? É a base que tem o menor KB. Então, a base que tem o menor KB é a base conjugada do HZ. Porque o HZ é um ácido mais fraco. Um ácido fraco gera uma base forte. Olha, lembra lá que eu falei? Então, um ácido fraco vai gerar uma base forte. E como que eu sei, se você comparar o Ka, você percebe a 2,6 vezes 10 a menos 5 é menor do que 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, esse ácido aqui tem uma constante de dissociação ácida menor, é um ácido mais fraco comparado a esse. Tá? Então, se é um ácido mais fraco, a base dele é mais forte. E se a base é mais forte, o KB dele é maior do que esse. Entendendo? Então, ou você também simplesmente pode mandar a ideia de que, pelo fato que o meu ácido é mais fraco do que, ou mais, daí, claro, se for inverso, né, se o teu ácido for mais forte do que o ácido acético, daí o acetato vai ser uma base forte em relação à tua base forte. Tá? Era só para fazer ou essa constatação simples. Não, eu coloquei um mostra o motivo, né? Então tem que colocar um cálculo ali, né? E aí bactérias extraterrestres foram descobertas, né? E beleza, você foi lá e fez uma solução tampão para fazer um lindo cultivo dessas bactérias, né? E aí você fez uma solução e tinha 0,040 mol por litro. Eu vou colocar aqui quais que são 0,040 do ácido. Então a concentração do HZ igual a 0,00, tem dois zeros? Isso, não, um zero só. 40 mol por litro. E aí um sal de NaZ, né? Um zetato de sódio, que está numa concentração de 0,020. Fez uma solução de sal, uma solução salina de NaZ, onde essa concentração é 0,020 mol por litro. Quando se mistura um ácido fraco e sua respectiva base conjugada, você gera o efeito tampão, né? Então, por isso, até falei de você preparar um tampão. E o pH de uma solução tampão, ela que é fornecida pela equação de Henderson-Hasselbalch. O pH é igual a pKa mais log, eu vou colocar de maneira genérica, base em relação ao ácido. Ficou feio aqui. Só para você entender que base seria isso daqui, que é a base que se adicionou, um íon comum como a base conjugada do respectivo ácido, e isso daqui você já sabe que é o teu ácido, né? Não tem crise. O que você não tem aqui é o teu pKa, mas é claro que o pKa, o que é? O menos log do teu Ka, então menos log do, isso aqui que está pedindo, menos log de 2,6 vezes 10 a menos 5, né? Exponencial da menos 5, se eu não estou errado. Então, o pKa é 4,59. Nossa, isso era muito simples, né? pH mais log das concentrações. Então,
Quanto é que se tinha... Você lembra que pode estar menos log, quando está menos log você inverte ali a concentração da base com o do ácido, tá? Mas se tiver mais log, tem que ser a base em cima do ácido. Depende do livro, traz invertido e tal. Eu geralmente gosto de deixar tudo positivo, né? Então, é 0,020 sobre 0,040, tá? Aí, novamente ela, né? Então, já faço o 0,020 dividido por 0,040 dá meio, né? Tranquilinho. O log de meio, o log da resposta anterior é negativo 0,30, embora não tenha nenhum menos aqui na equação do logaritmo, eu só coloquei o log de meio é um valor negativo, né? Pega a calculadora que você já vê, então eu tenho gosto de apontar, né? Então, tudo isso daqui, esse log dessa razão, dá negativo 30 com mais 4,59, o pH da solução, então eu faço um tampão para bactérias extraterrestres que vai atuar na faixa de 4,29. Foi muito simples, né? Pronto, fez isso, tirou 10, tá tudo certo. Pessoal, espero que isso possa ser proveitoso também para outras situações, tá? Esses raciocínios aí serão, né? Toda essa parte de ácido e base, principalmente quando eles são fracos, eles devem ser interpretados e calculados dessa forma. E sexta-feira a gente continua com o conteúdo, beleza? Até mais!